Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, participam dessa nossa conversa sobre o futebol, a interferência da política na vida dos clubes, dos jogadores e das torcidas, o historiador Joel Rufino, o escritor Carlos Vilarinho e o jornalista Nelson Rodrigues Filho. Copa do Mundo no México, ditadura no Brasil. Técnico que escalou a base da seleção de 1970, João Saldanha. General escalado, presidente pela junta militar que governava o Brasil, Garrastazu Médici. Muitos consideram a seleção brasileira de 1970 como a melhor de todos os tempos. Pelé, Gerson, Tostão, Jairzinho e um time de craques que encantou o Brasil e o mundo. O general Médici frequentava os estádios e pretendia associar a sua imagem à seleção brasileira. Por trás, a assessoria especial de relações públicas da presidência, que o apresentava como torcedor número 1 da nação. Mas o técnico João Saldanha era visto nos subterrâneos do poder como um conspirador contra o regime militar. Saldanha poderia virar uma pedra no sapato dos militares se retornasse do México com a taça Julius Rimet e com cacife para tornar-se um porta-voz da oposição ao governo dos generais. Mas o general Médici tinha um sonho providencial: ver o centroavante Dario Maravilha jogar na seleção. Então as pressões começaram. Reza a lenda que um repórter perguntou ao técnico sobre a sua suposta pretensão do general em escalar o Dario no ataque. Saldanha respondeu: "O presidente que escale o ministério dele, que eu escalo o meu time." Saldanha acabou sendo substituído e Dadá embarcou com a seleção para o México. A seleção brasileira sagrou-se tricampeã mundial, apesar de Dario permanecer no banco durante toda a Copa. Alguns anos depois, apesar da seleção continuar a colocar a pátria de chuteiras, os generais, como sabemos, foram substituídos e deixaram de ser escalados para a presidência do Brasil. Olha, essa relação entre dinheiro, futebol e política, ela é complicada, sempre foi complicada e continua, de certa forma, sendo complicada. Sempre houve relação entre o Estado e o futebol. Eu penso que até 1930, os clubes buscavam apoio oficial para construir seus patrimônios, cessão de terrenos, ajuda para construir seus estádios. Mas a partir de 30, a era Vargas, isso muda, porque ao longo da década de 30 e 40, o Estado brasileiro percebe a importância desse esporte e e interfere até positivamente sob um certo ângulo, mas também passa a utilizar o apoio que se dá ao futebol para obter vantagens políticas e ideológicas. De um lado, reprime os sindicatos independentes ligados ao Partido Comunista e, de outro, faz aquelas apoteoses em São Januário, no 1º de maio. Há uma intervenção oficial em 41 com a criação do CND, que acaba com a bagunça que até então vigente, o fiasco da seleção brasileira na Copa Rio Branco e na Copa Roca, de 40, unifica as regras, uniformiza. Isso trouxe um saldo positivo, na minha opinião. O Estado Novo, ele foi vamos dizer bastante assim... positivo. Um fortalecimento do futebol brasileiro. Ele teve um papel modernizador. Do Estado brasileiro. E isso acabou interferindo no futebol também. Mas a gente pode dizer que ainda existem resquícios dessa concepção me permita, da era Vargas no futebol? Mas isso mudou com Dutra. Com a queda de Vargas, há uma modificação nesse quadro com a Guerra Fria. O CND passa a impedir que clubes brasileiros tenham intercâmbio com equipes dos países socialistas. Mas aí são duas coisas diferentes. Quer dizer, você tem uma relação do Estado com o futebol e os clubes, e a partir do Dutra você passa a ter também vamos dizer assim, uma linha divisória de caráter ideológico mais acentuado. Isso. Mas a gente pode dizer que essa herança da era Vargas ainda está aí presente, ou isso mudou, já não existe mais? Eu acho que a herança do Vargas
dessa ligação entre futebol e Estado, futebol e política, essa sobrevivência é secundária. Acho que o fundamental desses últimos 50 anos foi a entrada de um outro parceiro, que é o dinheiro, que é o capital internacional. Você pode dizer que o futebol virou uma atividade capitalista? Sempre foi, né? Sempre foi capitalista. Desde 1930, com a profissionalização, que ele se torna um assunto do capital no Brasil. Né, objeto Só que agora ele se globalizou. Globalizou, porque a globalização é basicamente isso, é o triunfo internacional do dinheiro. Disso que a gente chama de dinheiro, não vamos discutir aqui em que consiste exatamente, mas é a grana, né? A grana toma conta de tudo, e não só do futebol. Esse é que é o novo elemento dos últimos 50 anos. A ditadura, principalmente a partir do Médici, começou a interferir, exatamente tentar capitalizar o futebol de uma forma, criando estádios, que hoje são fantasmas, estádios gigantescos em todo o Brasil. Onde tinha até uma frase que dizia... Só para, sem querer te atrapalhar, só para pontuar, quer dizer, nós temos um momento em que o futebol faz parte assim, do glamour, da nacionalidade, vamos dizer assim, do encontro do brasileiro com si mesmo. Na época do governo Juscelino, Bossa Nova, aí tem a Copa de 58, tem a Copa de 62, e depois vem a ditadura com o Pra Frente Brasil, o Brasil Desenvolvimento Nacional, o Grande Brasil Potência, os investimentos em infraestrutura de um modo geral. Esse investimento nos estádios, de certa forma, faz parte dessa estratégia de investir em infraestrutura. De uma forma absurda. Agora, qual é a mudança política que houve? Porque isso é positivo. A construção de estádios não é positiva. Da forma, não tinha jeito. Os estádios foram construídos de uma forma demagógica, nada de positivo. Se o estádio fosse menor, fosse a metade do que foram os estádios, aí a gente poderia até pensar. Você pega o Rio de Janeiro é quase uma megalópole, São Paulo é quase uma megalópole, Belo Horizonte quase uma megalópole. Aí foram construídos estádios gigantescos, dignos de uma grande cidade, dignos do Rio de Janeiro, dignos de São Paulo, em termos que eu estou falando, não é em termos de ter o orgulho, porque o orgulho não tem que ser pelo tamanho, o orgulho tem que ser por uma coisa bem feita, que, aliás, não foram. Não, eu estou te questionando aqui o seguinte, o Maracanã foi construído... para abrigar uma Copa. Numa grande cidade, capital do Brasil. Na capital do Brasil. Tinha o quê? 1 milhão de habitantes? Capital do Brasil. Tinha mais. Tinha 1,5 milhão. Então, a gente está falando isso até porque esse assunto foi levantado agora pelo discurso do Dunga e do seu assessor, o Jorginho, no lance do patriotismo no futebol e a utilização. Então, é o seguinte, claro que, por conta de uma globalização, todos os presidentes de todos os estados, reis, etc., se congratulam. A Rainha Elizabeth deu